Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no quadro Informação para a Revolução. Hoje nós vamos conversar sobre uma tríade muito importante e essencial para o nosso bem-estar, que é a conexão entre a mente, a emoção e o nosso corpo. E antes da gente mergulhar nesse assunto, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal, comenta e compartilha para todas aquelas pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Isso, de certa forma, faz o canal crescer e também pode transformar a vida de muitas pessoas. E durante muito tempo, pessoal, foi mostrado pra gente que a mente e o corpo são processos totalmente distintos. E isso veio muito, inclusive, de uma teoria do dualismo, do próprio Descartes, onde ele comprovou pra gente, através de argumentos, que existe realmente essa distinção entre esses dois processos. Mas com base, à medida que os estudos foram evoluindo, a gente percebeu que os dois processos, a mente e o corpo, eles estão profundamente conectados. E essa conexão, ela é mais forte do que a gente imagina. E é sobre isso que a gente vai interagir um pouquinho. E se você é aquela pessoa que está em busca de se desenvolver, se conhecer e usar o seu potencial físico, mental e emocional na sua totalidade máxima, esse conteúdo é para você. Fica com a gente até o final. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu chamei uma pessoa muito especial para mim e uma grande amiga, que é a Ariana Rezende. E ela é fisioterapeuta integrativa e especialista em performance física e postural e tem muito conhecimento para compartilhar aqui conosco. Ariana, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui. Obrigada, Camila, pelo convite, pela oportunidade de poder contribuir com um pouquinho mais de informação para o seu público, e transformar fisicamente e mentalmente todos para fazer uma caminhada positiva na vida. É isso, fazer uma revolução. Exatamente. Literalmente. Obrigada, Ari, seja muito bem-vinda. E, Ari, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu, primeiramente, sou muito apaixonada com a conexão entre a mente e o corpo, Pra mim é algo poderosíssimo. E eu queria que você compartilhasse com a gente essa sua visão. Você concorda com essa relação? Faz sentido? Como que é isso para você? Camila, foi algo que primeiro eu experienciei. Tudo que eu acredito que a gente tenha a experiência, a gente consegue passar de uma forma mais abrangente para as pessoas, para se conectarem com essa visão. Então eu observei durante a minha vida e durante o trabalho com as pessoas que eu atendo que tinha algo além do corpo físico, E a gente tem o próprio Oriente, com todas as informações da mente atuando na matéria, que é extremamente interessante e que eu fui buscar informações de como isso acontece. Porque nós temos processos mentais e hoje em dia a gente fala muito de saúde mental também, E como aconteceria essa conexão? Porque quanto mais a gente se conecta com a gente fisicamente e mentalmente, mais a gente consegue abranger um olhar diferente na vida. E aí eu fui buscar informações, cursos, estudos, artigos, a própria ciência, para ver o que falava, e criei a minha forma de trabalho e uma forma de vida também, conectada à mente, ao físico e às emoções. Olha só, Ari, muito bacana. E isso, inclusive, é muito falado na PNL, que é a Programação Neurolinguística, na neurociência, Os estudos estão cada vez mais comprovando essa relação, Exatamente. E olha que legal. O que as práticas milenares já apontavam, a PNL e a neurociência
estão comprovando hoje. Exatamente. Que a conexão entre corpo, mente e emoção é uma forma de viver com mais propriedade hoje. É isso, estar integrado, né? Exatamente. Então, essa integração faz com que a sua vida seja mais leve, o seu olhar com as coisas que estão acontecendo seja mais claro. É isso. E então, a gente não deveria dissociar o corpo físico com a parte mental, cognitiva, porque a gente passa a ter um olhar diferente da vida mesmo. Então não é simplesmente fazer um exercício sem estar presente, sem estar consciente, ou até mesmo alimentar sem consciência. Quando você está presente, você tem essa conexão e uma clareza mental muito maior da sua vida e da vida de todos. Nossa, Ari, muito bacana, concordo demais com você. E como que seria isso como exemplo prático, assim? Traduz pra gente. Isso é interessantíssimo, pessoal. Vocês vão se conectar com a seguinte informação, olha só. Uma postura com o peito aberto, né? Aquele olhar para frente, você se sente mais seguro, mais confiante, né? E quando a gente vê pessoas assim, passa também essa informação. Então eu tenho uma mudança física, uma postura, que vai ativar áreas cerebrais e essas áreas cerebrais vão mandar informações para eu me sentir confiante, seguro e ter um olhar diferente sobre aquilo. Enquanto uma postura fechada, curvada, com o pescoço para baixo, vai me deixar o quê? Adivinha, quem fica assim? Pessoas tristes, depressivas, desanimadas, né? E ficam nessa postura. E essa conexão corpo, físico, postura e emoção é exatamente uma resposta fisiológica que vai alterar as emoções e aquilo que eu estou pensando. Então, postura se conecta com informações fisiológicas que vão ser através de neurotransmissores, ativações de áreas cerebrais, que vão liberar exatamente aquilo que eu estou aquilo que eu estou posicionando fisicamente no meu corpo. Então, se eu estou com o peito aberto, eu tenho uma postura mais positiva, mais confiante, alegria, disposição. Sim. Se eu estou com uma postura fechada, possivelmente eu vou pensar em coisas mais tristes, mais negativas, mais depressivas. Isso a ciência vem comprovando. Perfeito. Gente, olha que engraçado. Não sei se vocês repararam, mas eu reparei. Quando ela começou a passar pra gente o exemplo prático, falando da postura aberta, né, o corpo ereto, eu automaticamente reproduzi isso pra mim. Então vocês devem ter reparado que a minha postura mudou também, né, à medida que ela foi falando. E é engraçado porque você sente isso instantaneamente, né? Exatamente. A emoção, a mente, você fica mais confiante. Eu agora já tô outra pessoa para estar compartilhando, né, e fazendo esse conteúdo. Então, testei e realmente resolve. Façam em casa e depois comenta com a gente aqui o que vocês acharam. Porque realmente o efeito é instantâneo. É rápido, na hora. Já tô me sentindo assim, bem melhor. Exato. E às vezes a gente fica com vergonha, né? Tá aqui interagindo com uma câmera. Então ela foi falando, gente, automaticamente eu já trouxe pra mim, mudei. Isso. É isso. Qual é a imagem que você quer passar, pessoal aí de casa? Vocês querem passar uma imagem mais segura, mais confiante ou uma imagem de tristeza? Isso é para qualquer momento do dia a dia, né? Se você quer pensamentos positivos, a sua postura tem que ser coerente com aquilo que você deseja. É isso. Então, se você tá triste, tá naquele dia baixo astral que assim, não quer nada com nada, que às vezes acontece, né? Todos eles estão sujeitos a isso. Melhora a sua postura que rapidinho você vai ver que vai fazer uma diferença enorme, né, no seu dia a dia. Exatamente. Muito bacana. Primeira pergunta aí pra mim já fez todo sentido, tá? Dessa relação.
E Ari, uma coisa que eu tenho percebido muito, durante a nossa rotina do dia a dia, as pessoas estão vivendo cada vez mais num piloto automático. E de certa forma inconscientes, sabe? A gente interage com várias informações ao longo do nosso dia e isso faz com que a gente fique muito conectado com o lado externo, né? Perca aí, de certa forma, essa conexão interna, o fato de estar consciente. E você acha, dentro aí da sua experiência no assunto, que o fato da gente trabalhar a nossa postura contribui na elevação do nível consciencial e também no processo de fortaleza mental? Com toda certeza, Camila. Olha. E a ciência, mais uma vez, vai comprovar que isso acontece da seguinte forma. O corpo é a joia que vocês têm aí em casa. Cuidem dos corpinhos de vocês, porque tem muito valor. Muito valor. E olha que sensacional, Camila. Nós temos o sistema nervoso, vai lá, sai lá do cérebro e vai para todas as partes do corpo, que capta informações do meio. E o que acontece? Quando eu trabalho a minha postura, quando eu faço exercícios posturais, exercícios físicos, isso ativa exatamente a área cerebral responsável pela fortaleza mental. Sério? Não sabia. É a área que a gente chama de córtex pré-frontal. Sim. Frente. Então o movimento em si, a postura, ela vai ativar essa região e é uma região responsável pela memória, pelos pensamentos, né? E pela clareza mental. Olha. Então, quanto mais movimento você tem no seu corpo, mais você vai ativar essa área, e essa área é responsável pelo planejamento da ação. Sim. Que é parar, pensar, para depois agir. Olha. Importantíssimo você ter feito essa pergunta, porque conecta com movimento físico, mente e emoção. Parar, pensar e agir. Eu não vou agir na impulsividade, porque o estresse do dia a dia faz com que a gente seja muito impulsivo. Muito reativo, né? Parar, pensar é essa função do córtex pré-frontal. Então, o movimento em si, ter uma postura, vai fazer com que você tenha discernimento para aquilo que está acontecendo no seu meio. No caso dos estresses, né, de qualquer tipo de emoção que a gente tenha durante o dia, quanto mais o seu corpo tiver liberdade de movimento, mais você vai ter consciência para agir. Olha, gente, que bacana. Ela comentando, né, o que eu percebi também. Se a gente melhora a nossa postura, então a gente melhora e clareia a nossa mente, né? Eleva aí o nosso patamar de percepção, fica mais consciente de tudo. E de certa forma, aquela pessoa que é rígida, aquela pessoa que se cobra, né, tem uma dificuldade consigo mesmo. Se ela trabalhar a sua postura, se ela trabalhar o movimento do seu corpo, que é o que você está dizendo aqui, automaticamente ela passa a ser uma pessoa mais flexível? Sim. Faz sentido. E a flexibilidade não quer dizer, foi ótimo você tocar nesse ponto, não quer dizer que você tem que colocar a perna lá em cima, sabe aquela flexibilidade? Não. Flexibilidade de bailarina não precisa, você precisa de ter articulações que vão te dar liberdade de movimento para a sua funcionalidade diária. Então você precisa ir, você precisa vir, você precisa girar. E qualquer limitação do seu movimento normal que a gente, né, tem, é um tipo de rigidez. Sim. É um tipo de limitação mental também. E acrescentando, tudo que bloqueia a gente de realizar qualquer tipo de coisa está no nosso corpo com uma limitação de movimento, com uma dor,
Isso é muito legal, né? Estar encurtado de certa forma pode ser algum bloqueio que está no meu mental, no meu emocional, Pode ser. me atrapalhando. E alongar, ter essa mobilidade, vai desbloquear as questões mentais. Gente, que maravilha, poderosíssimo, né, Ari? Exatamente. Gente, não tem como não trabalhar o corpo. Isso. É o que fica. Impossível. A única coisa que a gente tem é o corpo físico. Aqui sim, né? A gente tem ele. E é ele que vai fazer com que você alcance suas coisas, que você vá para o seu trabalho, que você faça qualquer tipo de movimento na vida. É isso. Né? E aí, Camila, voltando um pouquinho nessa questão que você comentou de pessoas rígidas, né? Então, por exemplo, a gente tem uma imagem de uma pessoa rígida, aquela coisa assim, né? Anda travada e tal. Essa imagem que a gente visualiza, não necessariamente quer dizer que a pessoa internamente seja rígida. Ótimo. Na verdade, o comportamento diário dela é que vai determinar. Sim. Né? Porque às vezes é uma postura que ela mantém ali para passar uma imagem que ela precisa passar. Sim, que é dela, né? Que é dela. Mas a flexibilidade mental, ela acontece com aquela postura. Então a postura, ela também é uma linguagem corporal daquilo que você quer passar. Há momentos em que você precisa se tornar rígido, mas há momentos que você tem que ser mais relaxado. E a postura fala muito isso. Por isso que a flexibilidade do corpo vai fazer com que você tenha escolhas mais assertivas no seu dia a dia. Porque eu vou encontrar com pessoas, por exemplo, encontrei com a Camila, que eu já conheço um pouco, então eu sei como é que é o jeito dela, então eu vou ter uma comunicação melhor. Sim. Se eu não te conhecesse, por exemplo, né, e fosse uma pessoa rígida, aquela coisa assim, não teria uma empatia. Então a flexibilidade está na comunicação com o outro, interpessoal. É isso, Ari, faz total sentido. E a postura que você vai ter com aquela pessoa vai depender da situação que você está ali. É o que você quer passar. E de certa forma, né, através dos meus estudos, eu fiquei sabendo que a linguagem não verbal, através de gestos, postura, diz ainda mais do que a verbal, do que a gente está falando. Então está conectado com o que você está dizendo. Totalmente. Né? Por isso que é a parte mental e emocional, a não verbal. Porque as pessoas falam sem falar. Exatamente. Às vezes você bate o olho na pessoa, você já faz uma leitura total do que ela está sentindo, do que ela está passando, né? Isso não é clarividência, não é habilidade sensorial. Não, todo mundo é capaz de perceber, e todo mundo já percebeu isso, né? Só que às vezes a gente não presta atenção. E isso também, Camila, estar em acolher, entender, é a comunicação. Sim. Né? Por isso que você tendo mobilidade e flexibilidade do corpo, você vai conseguir entender o outro. Porque primeiro vai partir daquilo que você tem. Você é capaz de movimentar de acordo com o cenário. É isso aí. Bom, gente, muito bacana essa relação. Eu falei com vocês que eu sou apaixonada, né? No início eu já deixei isso muito claro. E conversando com ela, aprendendo mais, eu fico ainda mais fascinada com esse tema. Né? É uma coisa que está aí disponível para todos nós. Trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar as emoções. É uma ferramenta e tanta. E parece que quanto mais a gente vai aprofundando no assunto, mais vai dando, né, aqueles cliques, aqueles insights assim, nossa, olha a preciosidade que eu tenho dentro de mim. Olha o que eu sou capaz de fazer por mim, né? Como que eu posso aprimorar o meu corpo, aprimorar a minha vida. Isso tudo, pessoal, é começando com trabalho dentro de si. Exatamente. Tudo tá aqui. Tudo tá aqui.
Muito bacana, Ari. E Ari, além disso tudo que a gente está conversando, eu sei que você também faz um trabalho incrível de leitura corporal. Eu falo isso, gente, porque eu sou paciente dela, tá? E ela, assim, fez uma revolução na minha vida de todas as formas possíveis. E eu acredito, né, com base no que a gente está conversando, que às vezes quando uma pessoa sofre com alguma dor recorrente, muscular, dor no joelho, dor na lombar, vamos pegar aí esse exemplo. Às vezes aquela dor não é física, tem algo a mais, né? Tem uma origem emocional. Você concorda com isso? E como que a pessoa, de certa forma, pode ter mais consciência sobre essa dor que ela está tendo para ter um auxílio no processo de cura? Interessantíssimo isso aí. Eu costumo falar que normalmente a dor, ela tem uma origem primeiro mental e emocional. Salvo em casos, por exemplo, o seguinte, a gente tem dor aguda, que é um trauma direto, a pessoa caiu e machucou. Sim. Né? E a gente tem a dor crônica. Normalmente são exposições prolongadas de situações estressantes. Essas situações estressantes podem ser alguma coisa que te chateia ali ao longo do dia, que dura anos, né, e você não resolve. Então, cada partezinha do corpo está relacionada a um tipo de pensamento e situação de vida. Uhum. E a gente tem alterações articulares, como eu mostrei lá no início. Então, eu estou com um tipo de dor e aí, fisiologicamente, o meu corpo ele vai responder aquilo que eu estou pensando e sentindo. Sim. Então, se eu estou triste, eu vou ter um tipo de postura. E quanto mais triste eu ficar, e quanto mais anos eu ficar com aquele pensamento, com aquela coisa mal resolvida, eu vou permanecer com aquela articulação numa posição que não é considerada normal. Sim. E aí o corpo ele vai fazendo adaptações. Então, eu viro aqui, aí a lombar pode girar para um lado, a perna para o outro, o pé para o outro. E quando eu vejo, a postura está totalmente desalinhada. Daquele jeito. Exatamente. E ao longo, imagina assim, o estresse ao longo dos anos. Aí você já não consegue pegar alguma coisa no chão, amarrar o tênis, né? Quando você vai procurar uma ajuda, já tá bem difícil, né? Agravado, daquele jeito. Não, e tem pessoas que falam assim, não, eu tenho uma dor lombar já tem anos, já. Gente, sentir dor é muito desagradável. Ninguém merece sentir dor. E você ficar com aquilo anos, né? É muito triste isso. E deve gerar uma toxina mental, emocional péssima pra gente, né? Sim, de certa forma. Todo pensamento negativo, quanto os pensamentos positivos também liberam hormônios e neurotransmissores associados àquilo. Se eu estou bem, eu vou liberar substâncias boas. Sim. Se eu estou triste com dor, eu vou liberar substâncias relacionadas a isso. Cada vez que eu penso e tenho o mesmo tipo de comportamento postural, eu vou estar sempre reforçando aquilo diariamente. Sim, olha só. O corpo fala, né, com todas essas informações, e se você não escuta, ele vai dar um jeitinho, né? Ou para você, no caso de dor lombar é muito comum, às vezes dá uma travada, e você para, aí o corpo fala, não, chega. Não dá mais, o limite foi atingido. Exatamente, aí ele vai fazer você parar para dar atenção àquela área da dor. Então, no caso da lombar, pessoal, é o seguinte, é uma área responsável pelo suporte do corpo, suporte da vida, né? Região lombar. E aí, quando você está se sentindo inseguro, sobrecarregado, olha lá, postura, a lombar vai ficar arqueada, você perde a curvatura fisiológica. Então,
automaticamente eu já estou numa postura ruim, Sim. que o corpo ele não vai considerar normal, então ele vai liberar substâncias para tentar corrigir aquela postura ali que não está legal. Quando você escuta seu corpo, aí você volta na postura normal. Sim. Então, se é uma área que te dá suporte, a primeira coisa, quando você tem dor lombar, o que acontece? Mãozinhas para te dar o quê? O suporte que você perdeu. Com esses fatores que eu citei normalmente, né? Insegurança, sobrecarga, e a postura ela vai ficar irregular. Então você vai dar o suporte que você precisa. O corpo fala, é muito incrível isso, né? E é assim, né? Não tô falando nada que não seja fato. Todo mundo que tem dor lombar vai, né? E aí você vai andando, todo, né? Capenga, aquele jeito. E o que acontece? A gente tem duas frentes de trabalho. Isso é para qualquer articulação, tá, pessoal? Às vezes pescoço, joelhos, né? Mas a região da lombar é uma região que leva muita sobrecarga mesmo, mental e física, porque se você não fortalece o seu corpo, ele vai ficar fraco e não vai suportar cargas físicas e nem emocionais. Isso externo, né? Exatamente. Porque aqui a gente responde sempre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, um corpo forte, preparado, bem trabalhado, te dá suporte para você ter uma reação coerente com você na sua vida. Então, por exemplo, uma das coisas que acontece muito é você sempre estar, no caso da inclinação lombar, você sempre está abaixo do outro. Mas não quer dizer que você é submisso, né? Porque no caso da lombar, do suporte, você perde essa conexão, essa informação. Mas se você se sente um pouquinho menor que o outro que está à sua frente, você vai abaixar. Inconscientemente. Inconscientemente. O legal de você ter a fisiologia ao seu favor e o corpo forte faz com que você entenda o outro. Sabe o namastê? Você curva, você entende o outro quando você tem flexibilidade lombar. Então você vai flexionar, eu te entendo, mas eu volto aqui e sigo o meu caminho. Se eu flexionar, achar que o outro... Não quer dizer que é arrogância, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir. Não é isso que eu estou falando. Eu falo na questão de você ser flexível na sua vida, entender o comportamento do outro. Você vai fazer eu te entendo perfeitamente, mas eu vou voltar aqui na postura e seguir aquilo no meu caminho tranquilo. Isso. Sabe? Perfeito. Deu para entender? Muito. E, Ari, eu não estava preparada para compartilhar o que eu vou falar agora, mas ao ver ela falando, pessoal, me deu vontade de compartilhar a minha experiência com vocês. Eu procurei a Ari, literalmente, porque eu estava com um incômodo gigante na minha lombar. E, de certa forma, tentei de tudo. Fui parar no médico, já aconteceu comigo de travar a lombar na academia. Eu saí carregada da academia, 28 anos. Olha só que maravilha, não esqueço. Foi algo que me marcou muito. E eu me sentia, de certa forma, limitada. Sabe aquela sensação que às vezes você quer fazer um exercício que você acha legal, acha que vai desenvolver determinada região do seu corpo, vai ser bom pra você, mas você não se sente capaz? Era o que eu vivia muito, assim. Na academia eu falava, esse daqui eu não posso, esse daqui eu posso. Era tudo dessa forma, cheia de limites. E as dores na lombar era recorrente, me acompanhava, assim, no trabalho, na academia. Era minha melhor amiga, só que não. E, gente, quando eu procurei a Ari, eu falei, Ari, minha principal queixa é a lombar.
já fui no médico, já tenho vários diagnósticos para te passar, tem exame de tudo quanto é coisa. Me diagnosticaram de escoliose, que é quando a lombar é um pouco torta, né? Não vou saber falar exatamente, né? Mas era algo nesse sentido. Eu tinha tudo para falar para ela. Eu passei um relatório sobre tudo que eu aprendi de mim, né? Daquela limitação e dor que eu estava tendo. Gente, eu cheguei aqui no consultório dela, primeira vez, tá? Primeira vez que eu vim, eu não sabia se eu estava com uma fisioterapeuta ou se eu estava com uma psicóloga, com uma médica, com uma amiga. Eu não sabia quem que era a Ariana, porque ela me falou tanta coisa que fez tanto sentido para mim, principalmente em linha, né, com o que a gente está falando da leitura corporal, que ela veio falando assim: Camila, você tem dificuldade de falar não? Camila, será que você cede muito para as pessoas, se abaixa, né, que é o que ela comentou? Você tem isso? Aí eu falei, nossa, eu tenho demais. Você me leu assim, perfeitamente. Você foi no ponto fraco. E, gente, eu não tinha consciência daquilo. Era algo que estava dentro de mim, automático, né? E enquanto ela não trouxe para mim essa visão, ela não virou essa chavinha em mim para eu conseguir trabalhar aquilo internamente. O fato de, né, começar a falar não, que eu tinha muita dificuldade. Então, assim, ela trouxe total clareza para mim. Ela me mostrou o que eu precisava realmente resolver internamente para melhorar aquele incômodo físico que eu estava tendo na lombar. E, gente, foi assim, isso que eu tô falando é uma pontinha, né, do que ela proporcionou para mim. Além de todo o preparo, a série de exercícios, né, mobilidade, todo o trabalho que a gente vem fazendo até então. E se vocês me perguntarem o que é dor na lombar, eu não vou saber falar. Parece que ela apagou na minha memória. Não sei o que é isso. E aquela limitação que eu comentei com vocês, não posso fazer esse exercício, posso fazer todo exercício que passar para mim. Se for para plantar bananeira, eu espero que eu consiga. Nunca tentei, né? Mas eu sei que eu posso, meu corpo tá saudável, né? Eu tenho essa capacidade dentro de mim. Então, gente, quis dar esse depoimento para vocês, sincero, né? Eu acho que quando a gente compartilha... Conseguiu falar não? Nossa, agora eu tenho dificuldade de dizer juro. Não quero. Isso não. E é maravilhoso, é libertador ali. É assim, maravilhoso. Eu recomendo, tá, gente? Muito. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Porque quando a gente troca a nossa experiência, né, conecta, tem muita gente que tenho certeza que vai conectar com o que eu tô falando aqui, né? E vai ver como que a pessoa pode melhorar, buscar uma solução, né, para ter aí uma diferença na vida de cada um. Exatamente. Isso é a conexão corpo, mente e emoção. Você reconhece aquilo que você tem, é algo que você construiu na sua vida e não tem nada de errado. Só que aí você vai ajustando através da flexibilidade do seu corpo a compreender o outro também. É isso. Então você primeiro conecta com você e aí quando você vê uma postura similar com o outro, você vai identificar. Perfeito. Total sentido, gente. Muito bacana. E aí, então, pra gente fechar aqui, né, essa pergunta, a autoconsciência, ela é a chave para contribuir nesse processo de cura. Sim, sem dúvida. Porque é o movimento que vai ativar fisiologicamente o seu corpo, levando a ações e reações perante a sua vida. Perfeito. Não, maravilhoso, né, gente? Muito bom saber disso. Eu gosto muito, Camila, porque assim, eu sou mais racional, digamos, né? Eu gosto da coisa mais lógica. Uhum. Então, como a ciência vem falando isso, a gente vê que não é falácia a questão mental e emocional. Ela existe e ela é real, ela é física. Porque estamos fisicamente aqui o tempo todo, né? Tem essa autoconsciência
que faz com que você seja mais feliz no seu dia a dia. E isso é visível, é notável, todo mundo sente, todo mundo percebe. Né? E quanto mais consciência você tem em si, mais você vai ser feliz na sua vida. Mais consciência você vai ter do todo. Exato. O que a gente tem visto muito também acontecer é que está ficando muito comum, cada vez mais, o caso de pessoas com ansiedade, né, com estresse, através aí de pressão que vive durante o seu dia a dia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a mobilidade, o trabalho com o corpo, poderia contribuir nesses dois processos. Eu sei que ajuda e muito, mas conta pra gente. Adoro, tô adorando, viu? Porque tem muita conexão com a vida, né? Com esse fluxo. E olha que legal, o corpo ele é perfeito. E aí a gente tem o sistema nervoso do corpo, que ele é dividido em várias categorias. E tem uma especial que é ativada nesses sintomas de ansiedade e estresse. E que está relacionada com o nosso instinto de sobrevivência. Primitivo. Total, né? Sim. E a gente tem até essa divisão mesmo do cérebro neocórtex, o mais novo, o mediano, que é a área da emoção, e o primitivo. Olha. E é o primitivo que vai te dar a impulsividade. Então, imagina que o primitivo está aqui, o meio está a emoção, e aqui na frente está a razão. Pensar, parar, pensar e agir. Sim. Se a gente fica muito nesse sistema primitivo, eu vou liberar substâncias de ansiedade e estresse. Como é que o corpo é muito perfeito, né? Muito legal. Como é que o corpo faz, pessoal? Então, alguma coisa me estressou ali no dia a dia, né? O pensamento, aí a postura fica assim, ó. Vai levantando. Por quê? Como é primitivo e é o instinto de sobrevivência, são 3 respostas que eu vou ter. Lutar, ó. A gente fica rígido. Isso é inconsciente, a gente não tem essa percepção até se tornar consciente. Né? Então, as dores do pescoço muitas vezes está associada a essa resposta daquilo que eu estou vivenciando. Então, é lutar, fugir ou paralisar. Então, a gente tem esses 3 tipos de respostas. E no meu dia a dia, eu vou reforçar esse estímulo. Ansiedade e estresse é de luta. Eu vou estar recebendo um estímulo estressante, o corpo, ele vai simplesmente responder com tensões. O músculo vai ficar mais tenso, vai gerar dor no corpo todo. E as substâncias da ansiedade e do estresse geram esse mecanismo de dor, de tensão, porque você vai preparar exatamente para lutar. Né? E aí, o que acontece? Dores. Posturas que cada vez mais vão sendo reforçadas. E aí você vai viver num ritmo de estresse, de tensão, mesmo não estando naquele estímulo. Porque você vai estar sempre pensando naquilo que te irrita ou te deixa ansioso. E aí o corpo vai simplesmente te obedecer. O comando é rápido, né? É rápido, é na hora, porque é instinto de sobrevivência. Sim. Então, estressou, lutar, correr, Fugir. ou parar. Exato. E aí a gente fica o tempo todo. A gente mescla neles o tempo todo. Inteiro. Quanto mais você pensar naquilo, mais o corpo vai te preparar para aquilo que você está pensando. Sim. Então, o contrário também é verdadeiro. Se você está relaxado, numa postura legal, mais flexível, você não vai acionar esse mecanismo de ansiedade e estresse. E aí você vai dar, na verdade, um alívio para o cérebro parar de produzir substâncias que vão te deixar mais tenso. Isso é muito legal e é algo que a gente pode fazer para liberar os mecanismos
que acabam deixando a gente mais ansioso, estressado, mais triste, sem conseguir resolver, porque você não vai ativar a área responsável por pensar, parar, pensar e agir. Então, parou, pensou, agiu. É assim que o corpo funciona. Então, quanto mais você movimentar, liberar as tensões, ser flexível, mobilidade é liberdade de movimento. Liberdade corporal, consequentemente liberdade na vida. Mental e emocional. Que bacana. Então tá totalmente relacionado, né? Inclusive, a Ari foi falando, gente, me lembrou um fato. Eu tava vendo um vídeo no YouTube e aí eu vi a pessoa falando que foi feito aí um experimento, não sei quando, que eles coletaram a saliva, olha só, de uma pessoa quando ela estava leve, né, tranquila, num processo ali relaxado, e coletou a saliva dessa mesma pessoa quando ela estava ansiosa, quando ela estava estressada, com aquela energia assim diferente. E você acredita, Ari, que o resultado da saliva, né, que foi colhida quando a pessoa estava naquele processo de estresse, mostrou que a saliva estava contaminada, gente? Olha para vocês verem, né, como que a emoção, o que ela está sentindo naquele momento, influencia diretamente no processo do corpo como um todo. É integral, né, Ari? Exatamente. É interessante você falar dessa pesquisa para comprovar para as pessoas que o que você está vivenciando no seu dia a dia, não necessariamente você precisa vivenciar. A gente não precisa ter uma vida triste, de ansiedade, de preocupações. O que vai te dar o discernimento e a clareza mental é exatamente a tranquilidade. Porque aí você não vai liberar substâncias tóxicas para você mesmo. Então você imagina, né? A quantidade de toxicidade que ela está gerando ali na saliva, que só vai para ela. Só para ela, para o corpo dela. Gera doenças, gera estresse, impaciência, e aí você tem uma vida ruim. Total. Olha para você ver, gente. Então fica aí para todos nós, né? Cuidar da nossa saúde é cuidar do corpo, cuidar das emoções. Aliás, se você começa a trabalhar o seu corpo, que é o que a gente está vendo aqui, cuidar do movimento, automaticamente os aspectos emocionais, mentais, eles são transformados. Sim, também. Sim. É isso. Você pode começar pelo corpo, que foi assim que eu comecei, porque eu tinha conhecimento do físico, nem tanto do mental e emocional. Sim. Mas no dia a dia a gente vai vivendo situações que interferem no nosso corpo e aí a gente passa a ter consciência daquilo que está acontecendo e dá, sabe, o clique? Sim. Aquilo que eu pensei ou que eu estou pensando gerou essa dor. Então essa conexão, ela é real, ela existe sim. É importantíssimo a gente ter esse trabalho do físico para o mental, porque o contrário também é verdadeiro. Se eu pensar, eu vou ter reação física. Se eu movimentar, eu vou ter resposta mental e emocional. É isso. Da mente para o corpo e do corpo para a mente. Isso. É isso. E Ari, eu sei que você tem aí um cardápio, né, de vários exercícios muito bacanas que trabalham vários aspectos na nossa saúde, enfim. E eu queria, assim, se fosse para você escolher um exercício essencial que serve para homem, para mulher, para criança, independente da idade, qual seria? Curiosa. Vou falar para todo mundo fazer o quê? O quê? Adivinha? Respiração consciente. Mesmo? É um movimento, ó, é simples, é a base da vida, mas a maioria das pessoas não sabem respirar bem. Concordo. Ninguém vai ter desculpa para não fazerem, pessoal, porque qualquer lugar você pode treinar a respiração de forma consciente. Inspiração, puxa o ar, expandindo a barriga de forma consciente.
faz com que você ative aquela área que a gente estava comentando do raciocínio, do pensamento, e aí você tem discernimento para agir ou reagir, tá? Então, puxando o ar, expandindo a barriga, e aí você vai puxar o ar contando 4 segundos, puxa o ar, 1, 2, 3, 4, para um pouquinho, solta o ar, 1, 2, 3, 4. Quem faz isso o dia todo? Ninguém. Ninguém. Eu não tô longe. A não ser quando você está em processo aí mais com você, meditando, mas assim, as pessoas normalmente não param para se acalmarem, para ter você em presença. Isso é conexão com você. Quanto mais respirações conscientes você tem, mais você se conecta com sua essência, com seu eu verdadeiro, mais capacidade de raciocinar, parar, mais uma vez, parar, pensar e executar você tem. Então você se torna uma pessoa mais calma, mais equilibrada, você é capaz de ver alguma cena que há um momento atrás ia te incomodar, ou você ia lá e agir, e não ter aquela resposta que você teria. Você olha, observa e faz aquilo que tenha fundamento no fato, né? Em execução. Você vai fazer aquilo que realmente condiz com a sua realidade de comportamento lógico. Isso é ter discernimento. Perfeito. Então, treinar bastante respirações conscientes vão te proporcionar esse efeito muito tranquilo, de equilíbrio de você com você mesmo. E aí você vai passar a ver as coisas com mais tranquilidade, mais leveza, melhor movimento, melhor exercício para a gente treinar e gerar esse equilíbrio físico e mental. Olha, assim, confesso que ela me pegou de surpresa. Não Pensou que esperava. você ia fazer flexão, agachamento. Claro, eu tava preparada, inclusive, até mudei minha postura. Achei que ela ia falar, Camila, vamos fazer um polichinelo, um pulinho, né? Vamos movimentar o corpo. E não, ela só pediu a gente para respirar. Exatamente. Processo básico, vital do nosso corpo. E realmente, a gente vive tão no automático que a gente não para e pensa na nossa respiração. E é uma coisa bem interessante porque respirações curtinhas, normalmente no estresse, né, no dia a dia, a gente respira muito aqui em cima. E isso faz com que, olha lá o ombro. O trapézio. Fica trabalhando. Gera tensão e aí você não respira de forma adequada e fisiologicamente falando, você libera hormônios que te deixam mais estressados. Pensando aqui, Ari, por exemplo, eu tô ali numa situação que eu não tô me sentindo muito bem. Vê se faz sentido o que eu vou falar agora. Tá estranho, tô diferente, tô uma Camila diferente. Para eu conseguir ter uma consciência do que eu tô sentindo, do que tá processando aqui dentro, se eu parar e tirar um tempinho para respirar, igual você falou, respiração curtinha, porque eu tô, de certa forma, ansiosa, né? Vivendo aquele processo assim. Eu vou conseguir ter clareza daquele sentimento, daquela emoção que eu tô tendo ali. Exatamente. Não total. É isso mesmo. É isso. Porque você vai dar tempo para a sua cabeça processar a informação. Exatamente. Parar, pensar, e aí você vai ter exatamente a resposta que você quer. Sabe a intuição? Sim. A intuição, ela é dada a você quando você para, respira de forma adequada e aí as informações começam a chegar. Gente, olha. Porque você está consciente do momento presente durante o movimento respiratório. Olha só. Não é mágica, não é difícil. Tá acessível pra gente o tempo todo, Ari. É só usar, gente. Isso. É só usar. É só respirar.
consciente cada vez mais. Exatamente. Importante, tá? Porque eu confesso pra vocês que eu não me pego, não tenho atenção à minha respiração. Não tenho. Às vezes no exercício físico que eu sei que também é importante, né? A cada vez que você vai se exercitar, vai fazer algum movimento, respira, solta. Eu acho que quanto mais a gente respira, mais benefício a gente vai ter em tudo. Seja na academia, seja num processo que eu estou estressada, é geral. É legal você ter falado isso do exercício, porque normalmente a gente usa a respiração para ganhar força. Olha. Então você está no momento ali de, né, você está fazendo um bíceps, por exemplo, né? No momento que você está no auge da força, o que você faz? Prende a respiração. Verdade. A maioria prende a respiração, concorda? Sim. Porque você consegue. Uhum. E isso, vamos colocar na prática do dia a dia. Para você conseguir algo no seu dia a dia, você prende a respiração para executar. Uhum. Você tem mais força. Uhum. Então, o corpo faz, no momento de estresse, de tensão, ele faz com que você prenda a respiração. Então, fica mais curtinha, porque é aquele mecanismo que você tem que agir rápido. Uhum. Que eu estava explicando da tensão. Sim. É uma resposta primitiva. Uhum. Mas se você faz movimento mais consciente, respiratório, você vai ter força, mas você vai favorecer a fisiologia do seu corpo. Então, você está no bíceps lá, você puxa o ar e solta. Olha. Você vai usar o seu corpo de forma mais inteligente. Que legal. Não vai promover aquela tensão. Não. E aí, outra coisa, você consegue executar o movimento que você precisa de forma melhor, com qualidade, e você consegue, por exemplo, fechar uma série com mais consciência. Olha. Então, se você tá aqui, ó, aí o músculo vai queimando, você não consegue, aí você prende mais uma. Não é assim? Conseguir. Mas se você tem consciência respiratória do movimento, você consegue executar uma série com muito mais eficiência. Olha, gente, muito legal. Porque você parou, pensou na respiração e associou com o movimento. Olha. Nossa, Faz o teste aí, pessoal. por favor, era isso que eu ia falar, conexão aqui, né? Surgiu. Gente, e eu queria principalmente chamar vocês para ir para a prática, tá? Porque o meu objetivo nesse quadro, informação para a revolução, se a gente ficar só na teoria, não vai fazer sentido algum. Então ela está dando aqui um exemplo básico pra gente da respiração. Então vamos trazer isso para nossa prática, né? Vou amanhã para academia, deixa eu tentar fazer o exercício, cada série, cada movimento mais consciente e respirando, né? Tô ali no trabalho, não tá tenso demais, tô numa reunião daquelas, assunto difícil, eu não sei, né, muito bem como lidar. Deixa eu parar, deixa eu respirar. Isso. Vamos pra prática, né? Exatamente. E assim, o parar para respirar, associado também a uma postura legal. Sim. Porque não adianta eu estar aqui e parar para respirar. Esse movimento aqui, ó, pessoal, de aumentar o peito, né, abrir o peito, expandir, já vai te dar uma clareza mental gigantesca. Associado com a respiração, você vai conseguir, ó, aqui eu consigo enxergar muito melhor do que aqui. É isso, perfeito. Gente, só mais um compartilhamento. A Ari vai falando e eu vou lembrando aí das minhas experiências. Ela falando da postura, né? Não basta só respirar, tem que alinhar também com a postura. Eu lembro que quando eu era mais nova, a minha avó materna, assim, minha paixão de vida, falava muito isso comigo: Camila, aprume esse corpo, aprume esse peito. E eu não entendia muito bem, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que eu devia ficar tão corcunda, tão fechada, que ela falava: Camila, aprume esse corpo para poder melhorar tudo. Exatamente. E conhecimento de vó, gente, é assim, sabedoria, valioso total. E a Ari tá comprovando isso pra gente também. Isso, e eu tenho certeza que vocês aí também em casa têm uma história parecida com o que a gente está falando hoje. Exato. É muito bacana, né? Uma experiência assim que não falta. Exatamente, vida mesmo, né, Camila? É isso. E pessoal,
nós já estamos chegando na nossa reta final do bate-papo. É o primeiro de muitos, a Ari vai voltar muito em breve. Tem muito assunto bacana para compartilhar com o pessoal, Camila. Isso é o que não fala. De todas as áreas da vida. Possível. Assim, posso dar um plus pro pessoal? Por favor. Galera, área financeira. Você tem mais clareza mental quando você tem uma postura mais aberta. Pratique essa postura associada à respiração. Comece a pensar formas aí de você ganhar dinheiro. Lembra da intuição da área que a gente ativa com uma boa postura? Ela é ativada quando você começa a pensar coisas boas, positivas, e as informações vão vir. Olha, Isso é financeira. E para todas as áreas a gente tem uma explicação física, mental e emocional. Vocês estão vendo que a gente vai ter um repertório. Essa é a parte 1, Mariana Rezende. Parte 2 vai vir breve. Introdução. É só a primeira, né? Uma breve introdução. Teremos com certeza muitos conteúdos, né, por vir. E eu queria, assim, já comentei com vocês um pouquinho sobre a minha experiência, né, dentro aí do trabalho da Ariana, que é fenomenal. E eu falo isso para todo mundo, gente. Eu desejo, tá, uma Ariana na vida de cada um, porque realmente revolucionou a minha vida, transformou, zerou as minhas dores como um todo. Me fez também ser uma Camila mais consciente, mais conectada comigo, né? Esse processo do emocional, do mental, foi um trabalho integrativo, né? A gente falou que a linha dela é uma fisioterapia integrativa, então não é só teoria, tá, gente? O que ela fala, a prática realmente é muito real, acontece. E queria aproveitar esse momento, inclusive, para agradecer por tudo, né, que ela fez na minha vida, porque, de certa forma, era um processo muito complicado, né, que não me deixava muito feliz, me incomodava as dores que eu sentia. E hoje eu sou, literalmente, uma outra pessoa, uma nova Camila. Não vai me fazer Ai, não esperava. É de coração, tá? É porque é gratificante, Camila. E desculpa, pessoal. Oi, gente. Como eu disse, a gente passa por experiências e como funciona, a gente quer compartilhar, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Né? E eu fico extremamente feliz em poder ter te ajudado, em poder fazer isso pelo outro, porque eu sei que dá certo. Dá, muito. Então, eu que agradeço a oportunidade de poder ter tido esse trabalho com você, né? E seguimos juntas aí. Sempre! É só o início. Obrigada. Com certeza. Eu que agradeço, Ari. E, gente, tudo que eu tô falando é de coração, tá? Eu falo isso com ela, eu falo isso com qualquer pessoa. Desejo Mariana Rezende na vida de qualquer um. Então, se você tá precisando de ajuda, né, tá com alguma limitação, uma dor que tá te incomodando, temos aqui uma profissional, uma pessoa incrível que certamente aí vai contribuir muito no seu processo. E eu tô falando muito da experiência da Camila, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Apresenta para as pessoas, né, que estão assistindo aí o nosso conteúdo. Quem é a Ariana? Se ela te procurar, o que ela vai ter de benefícios? Como que é o seu trabalho? Fala pra gente. Bom, vou começar a contar como que eu conheci essa questão da mente e das emoções. Logo que eu fiz minha graduação, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi numa clínica de medicina chinesa, pessoal. Olha a conexão, né? Tudo conectado. E aí eu fui percebendo os ensinamentos orientais, que eles falam muito da questão mental e emocional. E associei com o conhecimento do Ocidente, né? Que é mais prático, que é ali. Criei o meu método, que é observar as pessoas, escutar. E hoje eu brinco que eu leio corpos. Total. E eu vejo cada articulação, cada movimento, faço uma avaliação postural e uma avaliação estática e dinâmica, que é como o movimento, que é como a pessoa se comporta no caminhar dela, literalmente em vídeos, né? Passarela, assim, né?
né? Exatamente. Como ela faz um movimento de estar no nível e descer, que é o agachamento. Isso tudo está relacionado com a vida. A partir disso, eu faço um plano de treinamento personalizado com aquilo que eu identifiquei na avaliação e tem tido resultados assim incríveis. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tenho postagens no Instagram, que é o arianaresende.oficial. Tem um canal do YouTube também com várias dicas de exercícios e no Facebook, que é o Ariana Resende, Resende com Z. E para atendimentos online e presencial, é só me chamar no direct que eu respondo. Perfeito. Gente, fica aí, tá? Essa grande dica para vocês. Quem está precisando de ajuda, né? Não vamos negligenciar algo que precisa ser visto e cuidado no nosso corpo, na nossa emoção e na nossa mente, né? A gente tem que, poxa, eu posso melhorar, posso ser uma pessoa melhor, então vamos aí aproveitar todas as ferramentas, né, possíveis que estão aí presentes, né, disponíveis para nos ajudar e ser uma pessoa melhor. Acho que é o principal objetivo. 1% melhor a cada dia, 10%, a gente tem que, né, se melhorar cada vez mais. Isso mesmo. Perfeito. E pessoal, se vocês estão achando que a nossa gravação de hoje já encerrou, vocês estão muito enganados, porque eu quero antes fazer um bate-bola com a Ari, fazer umas 3 perguntinhas muito rápidas e eu não quero que ela pense. Você não vai pensar. Você vai usar a sua intuição, a primeira coisa que vem na sua mente, você vai falar aqui. Tá bom? Bate-bola, rápido. Troca rápida, tá? E não foi combinado, tá, gente? Eu espero que vocês confiem. Né, Ari? Eu posso também. O quê? Confiar. Você pode confiar, tá tudo aí dentro. Literalmente. Você só vai compartilhar o que já tá aí. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta. Ari, tem muita gente que tem dificuldade de se movimentar. Parece que tem uma barreira, né? Algo que realmente impede ela de fazer isso. Se você fosse dar uma dica apenas para uma pessoa começar a se movimentar agora, de uma forma rápida, semana que vem já vou adotar isso para minha rotina, qual seria essa dica? Conte de 5 a 0 e vai. 5 a 0? 5, 4, 3, 2, 1. Incrivelmente, mentalmente falando, isso funciona muito. Uai, mesmo? Sério, porque o cérebro entende que você está preparando para agir. Porque se você parar e falar assim, se eu vou, não vou, você não vai. Não vai. E para tudo, pessoal, qualquer coisa que você queira fazer, seja, né, comer, tomar banho, qualquer coisa, e tá com preguiça, 5, 4, 3, 2 e vai. Funciona. Você não dá tempo para você pensar Em falar não para você. Olha. Porque tudo que a gente procrastina é para você. Vai ser benéfico para você. Exato. É um boicote, né? Exato, Auto-boicote. isso, exatamente. Então, 5, 4, 3, 2 e vai. Ação. Exato. Vamos repetir? 5, 4, 3, 2, 1 e faz o que você tem que fazer. bora. Gostei. Isso. Gente, aprendi muito. Vou testar. Funciona, Com certeza. funciona. Não vou dar brecha nenhuma para procrastinação. Não. Acabou. Tem que fazer 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Olha, Não dá brecha, porque senão você não vai fazer. gostei demais. Demais da conta. Segunda pergunta. Se você fosse indicar para as pessoas um hábito qualquer que já pudesse melhorar a sua postura como um todo, qual seria? Esticar os braços e olhar para cima. Olha, Porque automaticamente você se conecta com um poder maior cósmico, e é uma postura que as pessoas que estão no modo de oração, de preparo, o que elas fazem? Elas olham para cima. Ou fazem, né, a posição de oração, mas expandir o braço te aumenta consciencialmente e aí você se conecta com algo maior.
O divino. Olhar para isso, olhar para cima. E é uma postura de expansão. Então, isso aqui. Adorei. E aí você muda completamente aquilo que você estava pensando, né, na hora. Parou e fez isso aqui, ó. Muda o pensamento, muda a postura, muda a ação. Olha, gente, gostei muito dessa dica. E é um hábito simples, né? Tranquilo. Pra ninguém ter desculpa em casa de não fazer. É isso, gente, é isso. Por isso que Porque é simples, Camila. É. Pessoal, não precisa ser difícil, não precisa pensar que não vai dar conta, né? São coisas simples do cotidiano que um pouquinho que você faz pra você funciona muito bem. já faz uma diferença enorme. Enorme. Gente, tá aí pra todo mundo. É só praticar. Só praticar. E pra gente finalizar, agora realmente iremos finalizar. Vou deixar a Ari ir embora, ela volta em breve. Né? Mas vamos lá. Ari, pra gente estar fechando aí o conteúdo, compartilha com a gente uma frase que te inspira. Essa teve que pensar. É porque é uma postura de trabalho. Sua postura, sua emoção. Olha, gente, é um lema. É um lema. Gente, e emociona, né? Pra mim, sim. Porque faz sentido. Faz sentido pra mim. Espero que faça sentido pra vocês também. E é o meu legado pra vocês. Oh, gente. Eu saio desse bate-papo arrepiada, emocionada e assim, com uma bagagem enorme e com muita vontade de me cuidar mais, de movimentar mais, né? E de trazer todos esses ensinamentos para minha vida. Espero que tenha contribuído na vida de vocês, que essa informação realmente gere revolução, né? E que vá para a prática. Obrigada mais uma vez por tudo, tá? Foi um prazer imenso estar aqui com você e que a gente aí se veja no próximo conteúdo. Até mais, pessoal. Beijo, beijo grande. Tchau, tchau. Abraço.